Quando uma raça alienígena invade o planeta Terra e aniquila boa parte da população mundial, uma família depende do silêncio para tentar sobreviver. Essa é a trama base de Um Lugar Silencioso, esse filme que está aqui atrás e que a gente vai mostrar aqui ao longo do nosso papo quando a gente estiver comentando então esse filme de 2018. Pois é, como o segundo filme está estreando agora finalmente em meados de julho de 2021, a gente resolveu então fazer esse vídeo para falar do primeiro filme, né? Um grande sucesso lá de 2018, que marcou a estreia na direção do John Krasinski, o eterno Jim de The Office, ao lado da esposa Emily Blunt, contando então essa história, como eu falei da abertura, de uma família que tenta sobreviver à base do silêncio. São poucos os filmes desse gênero que trazem novidades, né? Ou que abordam o horror, o filme do susto, né? O filme que te dá susto ali, que não chega a ser né? Porque ele é um sci-fi, mas ele é um sci-fi de horror, né? Ele namora com vários gêneros, né? Horror, terror, suspense, tem drama também, né? Porque você tá vendo ali o drama de uma família tentando sobreviver no mundo apocalíptico, tentando descobrir uma forma nova, inclusive, de se comunicar, né? Porque já que você não pode ficar dialogando, né? E quando você dialoga, você tem que falar num tom baixinho. A grande sacada da história é essa. Os alienígenas, eles te encontram pelo som. Então você precisa permanecer em silêncio. Então, como viver, né? Adaptar a vida, como se adaptar a uma vida sem voz, né? Em que você precisa se comunicar por gestos, se comunicar por símbolos, sinais. E tem todo esse desafio, principalmente quando você tem uma família com crianças e com crianças pequenas, né? Exatamente, que é um dos grandes fios que puxam a trama, inclusive, logo do iniciozinho ali, né? A gente vai comentar aqui do filme, tentar não dar muito spoiler, mas, gente, é um filme de 2018, né? Então, se você chegou aqui nesse vídeo, imagino que você já tenha assistido esse filme também, né? E uma das grandes forças desse filme tá na direção, né? Realmente, a estreia do John Krasinski no papel de diretor, ele também é um dos protagonistas do filme, né? Mas é uma mão muito segura, realmente você sente que o filme está sob o controle do diretor ali, sabe direcionar a história, com base, né, no bom roteiro que ele tinha à disposição ali, que ele ajudou a escrever também, né? É um roteiro que não é baseado em diálogos, né, mas baseado assim, realmente na construção das cenas, em que o som é muito importante, ou seja, aí você precisa construir não só as cenas em si, né, os atores atuando, mas a pós-produção também é muito importante para construir esse filme. Então ele não é um filme que basta apenas as boas atuações, que são realmente muito boas. Então o roteiro ele realmente conta o que precisa ser contado, não tem barriga, é um filme enxuto, é um filme que não te cansa, mas ao mesmo tempo você vê que é um filme que ele é aquele filme que você consegue ver a importância do todo, né, de todas as sabe quando a gente vê as premiações do Oscar, que a gente vê aquele monte de categoria que a gente não sabe o que é? Aqui a gente consegue entender a participação de todas elas, as principais, principalmente das de som, construção do filme, né? O grande trabalho realmente que serve de base, que sustenta boa parte da trama, né, porque como a gente falou, depende muito do silêncio. E embora o filme não seja totalmente mudo, obviamente, sem som, porque a gente vê os sons diegéticos, né, os sons da natureza ali, né, o caminhar, né, aquele passo, aquele barulhinho, a folha, a água batendo, todos esses... aqueles sons que te ajudam a construir a atmosfera, né? Porque não dá para realmente ser um filme totalmente silencioso. Então... Mas ao mesmo tempo ele te permite ter alguns momentos de silêncio absoluto quando ele coloca o que está acontecendo sob a perspectiva de uma das filhas do casal, né? Do casal do Krasinski com a Emily Blunt, porque não só a personagem como a atriz é surda, né? E é um dos grandes destaques desse filme, inclusive, porque a família, a partir dela, eles já tinham, obviamente, um contato com a linguagem de sinais, então aquilo também passa a ser uma vantagem para eles nesse universo, né? Nessa readaptação ali. Então, tudo o filme consegue realmente, tecnicamente, trabalhar essas coisas e isso ajuda a contar essa história, né? E valoriza realmente os aspectos que essa história está contando por conta dos acertos, realmente, aí de uma mixagem de som espetacular, né? E, como eu falei antes, da mão segura do Krasinski, que consegue controlar realmente esses elementos, né? E junto com isso, mesclar, não tornar um filme, assim, vulgar, como outro qualquer,
quando se trata dessa questão do susto, né? Do suspense, do toque do horror, para que as coisas não aconteçam gratuitamente, sim, no momento certo, você sentir a tensão do momento, você realmente se assustar com as coisas que estão acontecendo. E aí vale, se você assistir, claro, com um bom sistema de som em casa, né? Para poder aproveitar esse aspecto do filme que é tão importante. E vocês estão vendo imagens aqui dessa edição em Steelbook do Lugar Silencioso, que foi lançada nos Estados Unidos no ano que o filme foi lançado também. Esse aspecto que a Juliana falou e está presente muito aqui, porque o filme tem a faixa de áudio em Dolby Atmos, então isso valoriza todas as camadas de som, realmente. Você consegue perceber aquilo de uma forma muito mais clara, muito mais nítida e muito mais envolvente, né? Porque é isso que importa, né? Você ficar envolvido com aquilo, ter aquela sensação de você também estar ali, você tá ali até comendo a sua pipoquinha e ficar com medo de mastigar alto, porque o monstro lá pode te ouvir. Mas isso é interessante porque é um filme que ele eu considero ele um ótimo filme exatamente por isso. Porque ele consegue, sem ter toda aquela dinâmica do diálogo que te prende, né? Você tá ali assistindo, as tensões, as conversas. Não, mas assim, ele consegue, no silêncio, construir essa tensão, te prender a uma história, que é uma história simples, né? Apesar de ser... Você pensa assim, é um cenário pós-apocalíptico com alienígenas, não sei o que. Mas é uma história simples, né? Mas ao mesmo tempo você se sente conectado, aquilo te dá aquela sensação toda de angústia, de tensão. Né? Suspense. Exatamente. Então é um filme que quando ele te causa esses sentimentos, essas sensações, ele atingiu o objetivo dele, né? E realmente o Krasinski foi muito feliz, ele conseguiu fazer isso, né? Construir todo esse clima de suspense, mistério e horror, mas valorizando cada um desses momentos. Não tem sustos fáceis aqui, não tem tipo o gato voando ou a trilha que sobe para te dar o susto, não tem. Ele realmente sabe valorizar cada um dos momentos em que você de fato e genuinamente toma sustos com alguma coisa que acontece ou alguma ação de algum dos personagens ali que a gente vai vendo ao longo da história. Então foi um filme realmente muito bem resolvido e que eu acho inclusive que ele é muito subvalorizado. É um filme realmente, acho que tecnicamente a história é boa, envolvente, consegue subverter os gêneros e mesclar esses gêneros também dentro de um mesmo filme de uma forma muito feliz, muito objetiva e que tem um resultado realmente muito instigante, né? Então Um Lugar Silencioso foi um desses filmes que passaram aí ao longo dos últimos anos e que acho que devem ser redescobertos, inclusive. Se você de repente viu, mas não deu muita bola, reveja agora, se atentando a esses detalhes do como que as camadas de som vão valorizando determinadas cenas, né, cada sequências, assim, a importância realmente da comunicação que eles estabelecem dos personagens ali para tentar sobreviver nesse mundo. Então, realmente um filme que funciona, que para mim é tudo muito redondinho. É isso, pessoal. Então vocês ficam aqui com as imagens, né, do Steelbook. E esse Steelbook, inclusive, que vale dizer, embora não faça muita diferença, esse aqui que é raro, né? Filmes lançados lá fora, ele tem dublagem em português do Brasil, mas como quase não tem diálogo, não faz muita diferença, mas tem legenda em português do Brasil também. Se alguém tiver interessado aí, de repente, em pegar essa edição, fica aí com algumas imagens dessa edição à medida que a gente está aqui jogando aquela conversa fora, para vocês verem detalhes, que realmente é muito bonita essa edição aqui, que a gente resolveu importar, né, para ter aqui na coleção e usar aqui para mostrar para vocês nesse vídeo do nosso papo sobre Um Lugar Silencioso. E a gente vai voltar para falar da parte 2, né, da continuação. Exatamente. A parte 2 está para estrear, a gente vai falar dele também em breve aqui no canal. Até a próxima, então. Tchau.